Olá pessoal, professor Carlos Portela aqui. Primeiramente queria deixar as minhas estimas de que todos estejam bem, né? Mesmo nesse período que a gente está vivendo, e estendo esse meu desejo para os seus familiares e entes queridos, né? A gente vai reiniciar, dado o ensino remoto emergencial, a disciplina de análise do projeto 2. Mas de antemão, já deixo aqui claro que a gente vai reaproveitar toda aquela primeira parte que a gente fez presencialmente, né? Então, basicamente, a avaliação vai ser a mesma e vocês também podem manter os grupos. A primeira coisa que eu gostaria de falar no reinício da disciplina é sobre a metodologia que a gente vai adotar aqui para o ensino remoto. Então, eu estou gravando aqui as videoaulas, vou postar as videoaulas no YouTube e disponibilizar o link no SIGA e também no grupo do WhatsApp que a gente vai criar para poder fazer o acompanhamento da disciplina. A qualquer momento que vocês tiverem dúvida em relação à disciplina, podem postar lá no grupo, que preferencialmente no horário de aula, né, que no caso da turma de vocês é período matutino, eu vou estar respondendo essas dúvidas e interagindo com vocês mais ativamente. E a avaliação da disciplina vai ser feita baseada na entrega de artigos, né? Onde vocês vão expor o resultado do trabalho que vocês realizarem durante essas semanas de aula. Bom, começando aqui a aula de apresentação, vamos falar um pouco da ementa, né? Então, eu dividi a ementa em duas grandes partes, onde na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de processo de software, o que vem a ser esse processo de software, né? Qual é a definição de processo e quais são os elementos que compõem esse processo, o ciclo de vida de projetos, né? Então, quais são maneiras que a gente pode estruturar nossas atividades para que a gente possa atender determinado perfil de projeto. Então, vai ser um projeto cascata, vai ser um processo mais ágil, como é que eu gerencio meus ciclos, como é que eu faço ligação entre essas fases. E aí a gente vai entrar de fato nesses processos, né, em modelos tradicionais, como o modelo cascata e modelos mais evolucionários, né, modelos de prototipação e modelos ágeis como interativo e incremental. E vamos trabalhar com o processo unificado, né, o RUP, métodos ágeis específicos como o Scrum e o XP. Então essa primeira parte é basicamente aquela que a gente fez presencialmente, né, que vocês chegaram a concluir, tivemos as aulas, né, sobre todo esse conteúdo, vocês chegaram a entregar a avaliação. Então vai ser mais um momento de revisão do conteúdo, né, e consolidação da avaliação. Vocês devem, né, pegar aquele mesmo material que a gente elaborou, no caso a modelagem do processo, e vão colocar na forma de artigo para poder me entregar para que eu faça essa reavaliação. E aí na segunda fase, que vai vir mais novidades para vocês, a gente vai trabalhar com implantação de sistemas. Então na academia a gente faz muito desenvolvimento de sistema, mas a gente trabalha com pouco a parte de implantação, né? Como é que eu faço essa etapa de chegar na empresa e implantar um sistema? Quais são as etapas que eu tenho que seguir? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso e também sobre modelos de qualidade. Eu vou desenvolver meu sistema, como é que eu posso garantir que esse processo de desenvolvimento ele tenha qualidade? Então para isso a gente tem modelos aí consolidados no mercado como o MPSBR e o CMMI-Dev. E por fim a gente vai fechar com modelagem de processo. Como é que eu represento meu processo de desenvolvimento através de notações, né? Percebam que aqui não está em ordem, né? Então, por exemplo, na primeira etapa vocês já fizeram modelagem de processo, né? Mas em termos de conteúdo aqui que está sendo apresentado. A modelagem de processo é uma forma mais explícita, né? Mais rica de você apresentar aquele processo que você segue durante o desenvolvimento de um sistema. A metodologia, como eu falei para vocês, vão ser videoaulas expositivas. Todo o material, todos os documentos vão ser postados no SIGA, para que vocês tenham acesso remotamente. E o acompanhamento da disciplina vai ser via WhatsApp, para ser uma interação mais direta.
e os resultados vão ser apresentados por vocês na forma de artigo, seguindo o padrão do SBC. Não se preocupem que a cada etapa, né, vão ser 3 avaliações, e a cada etapa eu vou fazer um vídeo explicando e também vou disponibilizar modelos que vocês vão ter que preencher, né, modelos de artigos. Serão 3 trabalhos, como eu mencionei. A primeira modalidade de processo de software que vocês já fizeram, né, do Scrum, Ruby, XP. E aí eu vou mandar só para vocês a estrutura do artigo para que vocês possam colocar aquela modelagem e explicar cada fase, né, qual é o objetivo de cada fase. A segunda avaliação vai ser justamente entregar um artigo que especifique um processo de implantação de software. Essas 2 primeiras avaliações têm peso 3 e a terceira avaliação, que é um pouco mais complexa, tem peso 4, vai ser a implementação de um processo. Eu vou pegar um processo de um modelo de qualidade, no caso MPSPR, e dividir um processo para cada equipe, exemplo, qualidade, requisitos, própria gerência de projeto. Eu vou pedir para que vocês façam a simulação de como seria implantar esse processo no desenvolvimento de um software específico. Mas não se preocupem que chegando no momento também eu vou elaborar um vídeo específico só explicando o que se espera dessa atividade. Ao final a gente vai somar todas as notas para ter a média de vocês e vai ponderar esse conceito final baseado na avaliação 360. Como o acompanhamento vai ser remoto, vai ficar mais difícil ainda saber qual aluno está colaborando com esse trabalho em equipe. Então eu espero que vocês já tenham conhecimento dessa metodologia de avaliação 360, que a gente já implementou em outras disciplinas, mas sejam sinceros nessa pontuação de o quanto cada um ajudou, né? Considere também as dificuldades do colega e o nível de comprometimento, para que vocês possam verificar, olha, a gente obteve nota 10, por exemplo, mas fulano só ajudou 70%. E aí, com base nisso, eu tiro uma média da avaliação que os colegas fizeram entre si, para poder ponderar a nota individual, certo? E qualquer dúvida em relação a essa avaliação 360, podem estar também tirando no grupo, né? Bom, vamos falar aqui um pouco do que a disciplina vai tratar, né? Vamos recapitular. Formalmente, um modelo de processo, ele é uma descrição simplificada que representa o processo de software. Então, eu faço uma abstração daquele processo real que eu estou seguindo para poder desenvolver o meu software e foco nos elementos principais que ele tem, como quais são as atividades que estão sendo realizadas, quem são os papéis responsáveis por executar cada uma dessas atividades e quais são os produtos gerados ou consumidos por cada uma dessas atividades. São termos que a gente vai utilizar durante a disciplina e que vão ficando mais claros à medida que a gente for avançando no conteúdo. Mas o que vocês já podem tirar daqui, pessoal, é que todo software, para ser desenvolvido, ele segue um processo. Por mais que esse processo não esteja formalizado, não esteja escrito em nenhum lugar, não esteja representado em nenhuma modelagem, está sendo seguido, né? Nesse caso seria um processo informal, um processo ad hoc que a gente chama. Então, quando a gente fala de modelo de processo, a gente está falando mais de uma representação, que pode ser textual, pode ser gráfica, né? Então, textual, vou descrever, olha, primeiramente vou fazer o levantamento de requisitos, depois vou validar requisitos com o cliente, vou partir para a etapa de projeto, vou desenhar a arquitetura, vou codificar, estou descrevendo aqui textualmente como é que vai ser o meu processo. E visualmente eu posso utilizar a modelagem, utilizando notação do SPAN, por exemplo, e aí eu utilizo notações de atividade, de fase, de disciplinas para cada área que eu vou estar trabalhando em meu desenvolvimento, área de requisito, né? Quais são as atividades que eu vou ter durante aquela fase. Então, cada etapa do processo ela é constituída por essas atividades, né? E atividades podem ser ainda quebradas em tarefas, que é o menor nível ali atômico, né? Que a gente não pode mais quebrar. E a ideia é que cada atividade dessa do processo produza mudanças concretas nesse esforço para desenvolvimento do software. E o objetivo aqui, pessoal, é que cada atividade dessa ela possa ser detalhada, tá? Então a gente tem que descrever textualmente essas atividades,
a gente tem que verificar a relação de dependência. Então, para mim executar essa atividade, antes eu preciso que aquela outra tenha sido desenvolvida. Então, ela vai gerar ali algum artefato que eu vou consumir na atividade posterior. Exemplo, para mim poder levantar a arquitetura, né, especificar a arquitetura de um sistema, eu preciso anteriormente ter especificado os requisitos, né? Então há uma relação de dependência entre essas atividades. Por exemplo, a atividade de definir a arquitetura tem uma dependência da atividade de definir os requisitos. Também preciso saber as datas dessas atividades, né? A data de início, a data de fim, né? O que vai especificar o cronograma do meu projeto. Qual vai ser o recurso necessário, tanto de hardware quanto de software, né? Quanto de pessoa, né? Então eu preciso de analista de requisito, eu preciso da ferramenta Asta e preciso de um notebook, né? Com a sua configuração ali necessária. Bom, essa daqui é uma representação bem abstrata de uma atividade do processo, onde essa atividade, como a gente falou agora há pouco, ela possui prazos, tem restrições, por exemplo, restrições orçamentárias, restrições de própria regra do negócio, tem um agente responsável pela execução dela, uma ferramenta também que pode ser utilizada, quais são os recursos necessários, como eu falei também de recurso de hardware, por exemplo, e pode consumir um produto de entrada. Exemplo, para definir a arquitetura, um produto de entrada seria a lista de requisitos e um produto de saída seria a própria arquitetura, né, a especificação da arquitetura. E aqui também é uma modelagem mais técnica, porque ela utiliza a notação do SPAN, né? É só um exemplo, a gente vai ter aula específica para poder aprofundar, né? Então eu tenho uma notação para representar uma tarefa e eu tenho a notação para poder representar o agente responsável, o artefato de entrada, né? O produto de trabalho gerado e o produto de trabalho que é consumido. E também a notação para representar a ferramenta. Bom, saindo aqui de modelo de processo, o que vem a ser o processo em si de software? Ele pode ser compreendido como o conjunto de transformações necessárias para que eu transforme aqueles requisitos do cliente, né, as necessidades do cliente, no produto final, no produto de software. Então percebam que cada etapa nada mais é do que um refinamento, né? Eu parto de um problema, esse problema vai sendo refinado, a gente vai discutindo a solução dele, até que a gente tenha essa solução no formato de software. Aqui uma representação desse conceito, né, onde eu tenho aqui os requisitos no início, e aí eu vou compreendendo esses requisitos, essa problemática do meu cliente, e vou tendo diversa comunicação aqui entre o cliente na lista de requisitos, gerente de projeto, desenvolvedor, até que chega na implementação e produto final que vai ser entregue para o cliente. Depois a gente vai tratar uma disciplina sobre modelos de ciclo de vida de processo, né? Então a gente tem, por exemplo, o modelo cascata, onde cada etapa é bem definida e eu avanço para a etapa assim que eu finalizo a outra, né? Ele é menos flexível no sentido de retomar a atividade anterior, né? Então fechei aqui requisito, parto para o projeto, fechei o projeto, parto para a implementação. Então o custo de mudança aqui, por exemplo, é bastante alto, né? Mas a gente vai discutir isso com calma quando a gente for falar um pouco mais sobre o RUP. E aqui uma outra representação de processo, né, as fases de um processo utilizando a notação do SPAN e elementos da UML, como início e fim, e as transições, né, as setas de transições. E a gente vai fechando a disciplina com modelos de qualidade, onde a gente vai tratar do MPS-BR, mais especificamente do modelo para a avaliação da qualidade de processo de desenvolvimento de software, onde a gente tem vários níveis aí, nível 7 níveis, né? A, B, C, D, E, F, G. E o CMMI Dev também, que trabalha com níveis de 1 a 5, onde para cada nível tem vários processos associados, né? Gerência de requisitos, garantia da qualidade. Então é isso, pessoal, mais para a gente ter uma visão geral do que a disciplina vai tratar. E aí na próxima aula a gente vai já adentrar no assunto, né, nessa revisão do assunto, que vai ser sobre o processo de software.
Qualquer dúvida, pessoal, podem mandar para mim no grupo do WhatsApp que a gente vai estar tirando em relação a esse retorno da disciplina, certo? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.